Olá, alunos do Pré-ENEM Popular e Área Gelberg, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma noite de aulas presenciais, dessa vez super especial. Nós estamos com uma cineaula de português e redação aqui no Polo Centro. Estou diretamente aqui do cinema, vou transmitir para vocês essa aula que vai ser incrível. Então chega, pega a caneta, o lápis, o marca-texto, o papel para anotar tudo que vai ser falado nessa aula, porque faltam 17 dias para o Enem. Não é hora de dar bobeira, é hora de agarrar todas as aulas que vocês conseguirem. O projeto disponibiliza várias aulas online, presencial. Sexta-feira tem 00. Então agarra todas as aulas que vocês puderem nessa reta final, porque vai fazer toda a diferença lá no final, no dia da prova, hein? Bom, gente, agora tem um convidado super especial para chamar para vocês, professor William Campos. Olá, Carolina, tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria te agradecer, porque eu acho que você é um exemplo para essa galera do Pré-ENEM, porque você acabou de passar em medicina na Unifeso, né? Isso mesmo. Pois é, trabalha, estuda, é criativo, coordena nosso 00 de Química Física e Matemática. Eu estou muito feliz. Eu acho que esse ano foi um ano de altos e baixos para mim, né? Mas você foi um grande presente que Deus nos deu. Queria agradecer muito o teu trabalho. Muito obrigada. Eu que Ok? agradeço a oportunidade de trabalhar com você, com essa equipe. Não, mas você é diferenciado. Todo mundo que trabalha aqui é diferenciado, mas você é um chaveirinho especial, entendeu? Multiuso. Agora, pessoal, eu dei 2 aulas no cinema para vocês de ditadura e de Segunda Guerra, que foram importantes para a minha vida. Foram as 2 aulas presenciais que eu dei depois da amputação. Mas vocês pediram redação, português, então eu vou hoje dar para vocês de presente a Kelly, que é uma veterana do nosso projeto. Antes da pandemia, ela já era nossa professora. E a Alzira, que também é uma fera, está na turma da UERJ específica. E já vou dar uma notícia para vocês. Mas vê se o chat vai se movimentar aí. Eu quero dizer que no dia 31 não é Halloween. 31 não é dia do Saci. 31 é mais uma aula de redação em português. Dia 31 vocês vão ter Tami e Pati. Ou seja, 2 grandes momentos. Hoje, com a Kelly, sensacional, e a Alzira, fantástica, dia 19. E daqui a 12 dias já está confirmado o show, mais um show de português e redação com a Tami e com a Pati. Tá? Quem gostou, comenta aí no chat, tá bom? E eu queria que vocês se organizassem para as aulas presenciais, aulas online, porque agora é hora de ter aula todo dia, entendeu? Reta final. Às vezes a gente cancela a aula em alguns polos, e isso dá uma tristeza. Então, curtam hoje aí, dá um beijo na Kelly aí por mim, tá bom? Pode chamar a nossa estrela da primeira aula, tá bom? Fica com Deus. Então é isso, galera. Recadinhos dados. Vamos começar já já. Aproveitem para assinar a lista de presença. Se você está assistindo aqui no online, é a mesma lista de presença do nosso presencial. Já coloquei lá no grupo para vocês. Eu vou passar os slides, podem ficar tranquilos. E as listas de exercício eu também mandei lá nos nossos grupos, tá bom? Então, para vocês acompanharem tudo certinho.
CCIP, Centro de Criação de Imagem Popular. É um espaço público, um espaço da Secretaria Municipal de Cultura, né? E o cinema, queria fazer um convite para vocês, que moram aqui em Maricá. O cinema está funcionando sexta, às 19 horas, sábados e domingo em 3 horários. Às 15, em geral é um filme infanto-juvenil, às 17 e às 19 horas. E o ingresso é só um sorriso, né? Você sorri ali na portaria, você ganha o ingresso para o Cine em Filme. Então, sexta, 7 horas da noite, sábados e domingo, 15, 17 e 19 horas. Então, estão convidados e convidadas, venham, cinema de graça, um cinema público, não é todo lugar que tem isso, então aproveitem bastante. Eu queria chamar agora o coordenador do audiovisual aqui de Maricá, Vavá Carvalho, para fazer o início dos trabalhos aqui. Então, boa noite, sejam bem-vindos e obrigado. Obrigado a você. Boa noite a todos e a todas e a todos. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Alguns já devem ter tido aula comigo também de história, né? Já? Então, agora hoje não é história, hoje é redação de português, não é isso? Então, hoje vamos iniciar. Nosso professor William Campos não está presente, mas está em presença aqui sim. Né? Daqui a pouco a gente vai mandar uma mensagem. Oi? Ele falando online. Ah, ok. E espero que vocês aproveitem nosso espaço público, que é um espaço que tem uma programação, como o nosso amigo Luiz falou, de sexta a domingo, ainda tem horário infantil também, né? A Prefeitura de Maricá, nosso prefeito Fábio Norte, o secretário de Cultura, Leandro da Silva, que é o nosso secretário de Cultura, e a casa está sempre aberta, não é só para aula, mas também para vocês virem outros dias, assistir os filmes, olhar a programação no site da Prefeitura, está sempre, todo final de semana tem novidade lá. Ok? Muito obrigado, boa aula e boa sorte no mês que vem, né? No dia da prova aí, né? Valeu, obrigado. Professora Kelly de Grilos, agora o comando é seu. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu espero que essa aula seja elucidativa, possa ajudá-los. Preparei com muito carinho. E vou dar um espaço para vocês também fazerem perguntas, para vocês participarem, tirarem dúvidas, tá bom? Já são 6h10. Vocês sabem, quem já me conhece, né? Sabe que eu respeito o horário de quem é pontual e as pessoas vão chegando e depois vai ficar no online, então as pessoas vão poder repor. Então, vamos começar? Eu sei que vocês estão ansiosos, a prova está perto, né, de acontecer. Essa ansiedade é sempre normal, mas não deixem que ela domine vocês, tá? Tenham autoconfiança. Vocês se dedicaram, vocês têm treinado, têm estudado, então vocês precisam acreditar que são capazes de perfeição, tá bom? Então, vamos começar, gente? Primeiro slide, por favor. Eu vou apresentar os tópicos que eu vou falar com vocês hoje, tá? O primeiro deles diz respeito à interpretação do tema. Então, são esses aspectos que a gente vai trabalhar hoje. Tá? O primeiro deles diz respeito à apresentação do tema. Interpretação do tema. Quem já teve aula comigo já ouviu falar do esquema da pirâmide. Tá? O esquema da pirâmide é o seguinte: imagina que a base da pirâmide ela sustenta, né? Então, ali tem que estar presente o que é mais importante no tema, o que tem maior peso semântico, ou seja, maior peso de sentido no tema. Então, se a gente for pegar o tema que foi trabalhado no último Enem, que foi os povos tradicionais, né? Valorização, o que está ali como peso semântico, maior peso de sentido ali? Está falando de povos tradicionais. Então, quem tratou de valorização de outro aspecto tangenciou o tema, ou seja, desviou o tema. E isso é um grande problema no Enem. Por quê? Porque textos tangenciados não podem ultrapassar nas competências 2, 3 e 5 o nível 1. Ou seja, o candidato vai ficar com nota 0 ou 40, no máximo. Até na proposta, ainda que ele apresente uma proposta
com todos os elementos válidos. Mas a determinação da banca. A banca mudou, agora é Sebrasp, mas continua, tá, gente? Continuam com os mesmos critérios. Então, olha só, tangenciamento é uma falha grave. Então, o esquema da pirâmide, nas laterais das pirâmides, vocês vão colocar o quê? Imagine, não vão desenhar na folha oficial, pelo amor de Deus, tá? Mas imaginem uma pirâmide que a base dela é o foco, é o principal. É o principal do eixo, no sentido do eixo temático, ela tem que estar ali no texto. Se faltar a base no texto, é fuga ao tema. Que, aliás, é o motivo que mais dá nota zero no Enem, desde a sua fundação, que é o fuga ao tema. Aí é zero, vai ter que fazer o Enem de novo, Deus do livro, ninguém quer isso. O tangenciamento também não é legal, porque vocês vão ficar com nota muito baixa. Entendeu? O tangenciamento, a nota maior possível, eu creio que seja 480 por 520. Então, é muito baixa. Não dá para entrar em universidade, por exemplo, a pessoa quer fazer um curso que é muito disputado, não vai conseguir. Não vai conseguir, aliás, abaixo de 600 é complicado. Né? Então, vamos focar nisso, tá, gente? Muita gente também acha que o tema é aquela frase que pede para copiar, que ela vem no caderno de redação, na capa do caderno de redação, caderno de questões. Não vem ali uma frase que a gente tem que transcrever. Tem gente que confunde, acha que aquela frase é o tema. Não é, gente. O tema vem na folha da proposta, antes ou após os textos motivadores. Tá? Alguma pergunta até aqui? Pois não. Biologia é algo muito... Olha, eu creio que sim. Eu creio que sim, porque envolve muitas áreas, né? Muitas possibilidades. Tá? Mas eu não tenho como te responder com certeza isso aí. Tá? Se você tiver uma pergunta voltada para a redação, aí eu vou ter mais segurança para te responder. Tá? Mas eu creio que vai depender da área que você vai escolher. Né? Mas é uma área abrangente, sim. Então, eu creio que seja disputada. Tá? Gente, em relação à interpretação do tema, alguém tem uma pergunta para fazer? O que é tangenciamento, professora? Não entendi. Não? Posso seguir? Tangenciamento. Tangenciamento é a mesma coisa que desvio do tema. Você trata do tema parcialmente. Você não trata do todo. Tá? E a fuga ao tema é se você não tratar da base da pirâmide, ou seja, o que tem maior peso de sentido no tema. Se a gente pegar aquele tema que tratou dos surdos, né, em 2017, se não me engano, se alguém estivesse ali falando sobre deficientes visuais, seria o meu tema, porque o peso de sentido daquele tema eram os surdos. Então, por mais que você tratasse dos outros aspectos do eixo temático, ou seja, o que está nas laterais da pirâmide, se você não tratou o que está na base, fuga o tema nota zero. Se você tratou o que está na base e somente um lado da pirâmide, é tangenciamento. Então, o legal é tratar do tema por completo. Tá? Não é você ficar preocupado em colocar igualzinho, todas as palavras iguaizinho estão lá no tema. Isso não é um problema, mas que tenham significados semelhantes. Sejam sinônimos, sejam expressões que remetem àquilo que você leu como no tema. Tá bom? Alguma dúvida? Posso ir? Posso ir? Vamos para o segundo slide? Eu trouxe a imagem da pirâmide para ficar bem claro para vocês, quando eu falo sobre tangenciamento e fuga. Olha lá. Desafios para a valorização da comunidade e povos tradicionais do Brasil. Quem tratou dos desafios para a valorização da comunidade e povos imigrantes, o que aconteceu com essa pessoa? É fuga ao tema ou tangenciamento? Está na base, né? Se está na base e não tratou do que está na base, é fuga ao tema. Então, gente, esse esquema da pirâmide vocês devem
Lógico que vocês não vão colocar isso na folha oficial de redação, porque desenho na folha oficial de redação é condição de nota 0, mas vocês vão imaginar essa pirâmide e vão colocar na base o que tem maior peso de sentido no tema. Tá? Nesse caso aqui, olha lá, comunidade de povos tradicionais do Brasil não podia faltar no texto de ninguém, porque senão é fuga ao tema, é nota 0. Tem gente que trata desafios da comunidade e povos tradicionais, mas não tratou da valorização no seu desenvolvimento. Aí o que aconteceu com essa pessoa? Tangenciou, desviou. E aí a nota dela não vai passar de nível 1 em 3 competências, 2, 3 e 5. Olha aí, como é prejudicial. Então esse esquema ajuda muito na hora de fazer uma redação, porque a gente imagina, visualiza, né, e daí vai orientando para não perder foco, tá bom? Perguntas ou podemos passar para o próximo? Participem, gente, tirem dúvidas, fiquem desinibidos. A gente está aqui para ajudar. Alguma pergunta? Esse tema foi do ano passado, né? Sim, do último Enem. Bom, vamos lá para o próximo slide, então? O Enem a redação do Enem corresponde a 20% da nota total. Então, é bem importante que vocês se dediquem à escrita. Tá? A redação do Enem, muita gente fala, o Enem não liga muito para pontuação, acentuação, eu posso escrever de qualquer jeito que vai passar. Não é verdade. Isso é um grande mito, uma grande mentira. Todas as competências têm o mesmo peso. A competência 1, que trata do uso formal da língua, ela é avaliada pelos desvios gramaticais, vocês vão perdendo ponto, começa todo mundo com nota máxima, mas vai perdendo ponto, conforme vão surgindo desvios gramaticais, desvios sintáticos, né? Escolha de registro, tem que ser formal, não vai botar gíria, né? Não vai botar palavra chula, até porque isso aí é condição de nota 0. Tá? Agora, preciso que vocês apresentem também, para gabaritar a competência 1, uma estrutura sintática que vá além dos períodos simples. Lembra-se desse estudo de orações? Períodos simples, períodos compostos? Então, a redação ela precisa apresentar períodos compostos, orações, coordenadas, subordinadas, tá? Para você poder gabaritar a competência 1. Porque se você apresentar um texto somente com períodos simples, por mais que você tenha escrito exatamente como se deve, uso formal, se a sua estrutura sintática é só de período simples, você vai ficar com nível 4, não vai gabaritar. Vamos imaginar uma redação em que o candidato não apresentou qualquer desvio gramatical ou sintático, não apresentou desvio de pontuação, porém só apresentou períodos simples. Esse candidato vai tirar nível 4, ou seja, 160 pontos. Competência 1. Alguma pergunta? 160 pontos? Sim. Cada competência tem 200 pontos no máximo. São 5 competências. Tá? Então, a competência 1, para você gabaritando, você vai tirar 200 na competência 1. Gabaritou a 2, 3, 4, 5, máximo 200 pontos para cada um, que soma 1000. Tá bom? Engraçado, que nem 800, não. Mas você viu porque vocês têm como ver, tá, gente? Pedir recurso, pedir revisão de nota de redação. Vocês podem fazer isso. Agora, o período é um prazo muito curtinho, tem que ficar de olho nessas datas para vocês poderem saber, ter uma noção, né, do porquê que não gabaritou. Professora, quanto tempo mais ou menos demora assim, para a gente ver o... Quanto tempo que eu fiz o Enem já tem muitos anos, então eu não me lembro mais quantos anos foi que eu fiz. Aí, mas tem como eu ver esse... Não. Já tem muito tempo, aí não. Eles já apagam, aí tem que fazer de novo. É um prazo muito curtinho. Vocês vão fazer, se vocês quiserem reivindicar a nota, vocês têm um prazo muito curtinho para fazer isso. Tem que
ficar de olho lá, tá? No site do INEP, tá bom? Para vocês não perderem esse retorno. Tá, minha amiga? O famoso esqueleto ou o famoso caveirão, né? Pode ajudar, sim. Como também, se a pessoa não usar, entre aspas, malandragem, pode se dar muito mal. Vai depender da capacidade de interpretação do tema do candidato, vai depender se ele consegue encaixar ideias coerentes nesse esqueleto. Eu não vou mentir para vocês, eu não vou chegar aqui e comprometer a minha carreira, meu nome, e dizer para vocês, isso não existe, não é absurdo, porque a redação do Enem é um tipo exclusivo. O que você faz na redação do Enem, e a banca não vai despontuar, você não faz na UERJ, você não faz na FUVEST, você não faz no Unicamp. Então, o que acontece? O esqueleto ou o caveirão pode ser uma mão na roda? Pode. Depende do candidato. Pode ser um tiro no pé também. Tá? Então, vai depender de como vocês interpretaram o tema e como vocês conseguiram encaixar a argumentatividade no texto de vocês. Porque não adianta você colocar lá, já vou te atender, tá? Mas não adianta você colocar lá os chavões, né, os chamados chavões, e não preencher com algo coerente, com algo que tenha persuasão. Entendeu? Respondi a sua pergunta? Fala. Você acha qual que vai cair esse ano? Isso é uma incógnita. Isso é uma incógnita. Nós que trabalhamos de redação em vários cursinhos, em várias escolas, trabalhamos para plataformas, né, de correção, a gente acaba se deparando com o mesmo tema em várias situações, ou temas muito próximos, em várias situações. Isso tem acontecido nos últimos anos, da gente ver, opa, a gente trabalhou esse tema. Né? Mas não tem como saber o certo, gente. Não tem mesmo, nem bola de cristal. Não entendi. Olha, eu tenho trabalhado, os temas que eu tenho levado são os temas que eu acho bem possíveis. Mas isso é só o que eu acho. Não tem como a gente saber. Quem imaginaria que no ano de 2019, do cinema, 19, né? Quem imaginaria, gente, que seria o tema daquele universo? Cara, meus colegas, todos os alunos que estavam em bolão, né? Rola isso, né? Bolão na sala de aula. Cara, ninguém, todo mundo passou muito longe daquilo. Sabe? Então é sempre uma incógnita, mas nos últimos anos, na página do participante, lá do INEP, eles têm colocado algumas matérias curtinhas que têm sido identificadas como parte do tema que foi trabalhado. Então, de vez em quando, vale a pena dar uma olhadinha. Né? Vocês têm ali a cartilha do participante, tem umas dicas interessantes ali, tem ali umas notícias que vêm com assuntos que têm caído na redação do Enem. Então, é tipo um spoiler mascarado. Sabe? Isso tem acontecido nos últimos anos. Mas é sempre uma incógnita. É muito perigoso até a gente falar, eu acho que vai cair isso. Todo mundo foca naquele assunto e deixa de observar outros. E aí vai lá fazer a prova, poxa, a professora falou que aqui não foi. Não tem como saber, gente. Ninguém sabe. Os avaliadores do Enem só sabem junto com todo mundo. Quando vocês já estão fazendo a prova e aí sai nas redes sociais, aí é que os avaliadores do Enem vão saber. Só quem sabe mesmo é a alta cúpula. Tá? Não tem como. Tá bom? Mais alguma pergunta? Eu já estaria rica. Não sei como. Não, já tem alguns anos que eu não faço. Faço o processo, mas não corrijo. Tá? Faço o processo porque a gente trabalha com redação, a gente precisa estar atualizado. Né? Vai que muda alguma coisa, né? A gente precisa estar atualizado. Então, por isso eu faço o processo porque eu acho importante. Mas não. Mais alguma pergunta?
Enem foi pro banheiro, leu de novo e copiou basicamente a mesma coisa, só que naquele tema. Tá certo? Bom, Não, tá certo? Dá certo. Obrigada. cara, é o tipo de situação. É o tipo de situação que eu não recomendo, porque a pessoa precisa se nega ao ano para fazer isso. Né? E se não der certo? E aí? Não tira nem 700, nem nada, tira 0. Eu acho que não há necessidade disso. Eu acho que redação é treino, especialmente a redação do Enem. E é, sim, uma receita de bolo. Sim, é lógico que a gente precisa interpretar o tema corretamente e precisa criar um texto coerente. Silêncio, por favor. Silêncio. A gente precisa criar uma argumentação coerente com o que a gente apresentou como tese. Quem não tem essa capacidade vai se dar muito mal com o esqueleto. Fato. Agora, quem treinou, escreveu, vai tirar de letra sim. Tá? Uma UERJ, por exemplo, não adianta isso. A UERJ, primeiro, que ela não cobra nem o repertório sociocultural da maneira que o Enem cobra. Tá? Você precisa realmente criar o seu próprio esqueleto, sabe? E aí não adianta, gente, vocês vão para a faculdade, vocês vão ter que escrever de qualquer maneira, vocês não vão escapar da escrita. Sabe? É tipo autoescola, você vai, treina para fazer aquela prova. Depois, você vai encarar um trânsito. E aí, é complicado, né? Você precisa ter segurança. Vocês vão apelar para o esqueleto, mas depois vocês vão ter que encarar relatórios, fechamentos, resenhas, resumos, congressos. Vocês não vão escapar da escrita. Verdade, mas pelo menos a gente vai ter férias. Bom, depende também, né? Discutível. Alguma pergunta? Não? Podemos seguir? Vamos para o próximo slide? Olha lá, repertório sociocultural. O que é isso, professora? Era a chamada interdisciplinaridade, ou seja, você deve encaixar no seu texto algo além do seu repertório pessoal. Não é o chamado Vozes da Minha Cabeça? Um texto que apresenta somente vozes da minha cabeça é um texto que vai ficar pobre. No Enem é preciso que você apresente um repertório sociocultural que vá além do que você acredita, das suas próprias crenças. Né? E esteja classificado em alguma área do conhecimento. Você pode encaixar ali algo relacionado à mídia, pode encaixar ali algo relacionado à história, né? Fazer uma alusão histórica. Você pode colocar um dado com sua devida fonte. Esse dado tem que ser coerente com o que você está argumentando. Tá? Olha aí, mais uma vez, porque o esqueleto muitas vezes tem um tiro no pé. Se você não interpretar bem o que você coloca como repertório, você vai gerar incoerência, vai perder muita nota na competência 3. Sabe? Que é aquela competência que vai avaliar como você organiza o que você selecionou como ferramentas. Né? Bom, então o repertório sociocultural é avaliado na competência 2. Tá? Assim como a interpretação correta do tema e a estrutura textual. Um texto dissertativo argumentativo precisa ter, no mínimo, 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura básica, tá? De um texto dissertativo, e em especial do Enem, dissertativo argumentativo. Você pode fazer até 2 de desenvolvimento, que eu acho até muito bom, porque eu acho que você consegue desenvolver melhor a ideia que foi apresentada, ou as ideias. Perdão. Mas vamos lá. Repertório sociocultural é um elemento importante para a redação do Enem e requisito fundamental para que o participante atinja as notas mais altas na competência 2. O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, gente, o que está escrito aí? Você vai colocar um repertório que parta do seu próprio conhecimento? Vai, isso é inevitável.
Cada um de vocês aqui carrega um repertório próprio. Só que vocês têm que ir além disso. Né? E se você também for além disso, mas parar nos repertórios dos textos motivadores, você não vai passar do nível 3. Tá? Você pode usar os textos motivadores? Pode. É até legal você usar, você interpretar bem. Por exemplo, aparece lá um infográfico. E você, infográfico, com aquelas colunas, porcentagem. Você interpreta, por exemplo, apareceu lá um infográfico dizendo que apenas 13%, uma hipótese, apenas 13% da população brasileira tem ensino superior. Você pega essa informação, você pode parafrasear no seu desenvolvimento? Pode, mas você vai interpretá-la. 87%, ou seja, dos 100%, você eliminou aqueles 13% que tem ensino superior, você vai focar a sua argumentação, a sua discussão, nos 87% que não tem. Ou seja, se a pessoa usou o texto motivador, mas ela não foi capaz de interpretar um dado. Agora, você não pode parar apenas nos repertórios que estão no texto motivador também. Você tem que apresentar um repertório além deles, para a sua nota subir na competência 2. Senão você vai ficar ali, ó, nos 120 pontos. Nos 120 pontos nível 3, não vai passar disso. Nosso próximo slide eu vou demonstrar para vocês o esquema de notas do repertório. Ele que vai definir, muitas vezes, a nota da competência 2. Muitas vezes, o avaliador ele vai diante do repertório colocado, ou dos repertórios colocados, é que ele vai decidir qual é a nota. Se vai parar no 120, ou se vai ser nível 4 ou 5. Olha lá. Se o texto tem abordagem completa do tema, ou seja, não desviou, muito menos fugiu, o tema está completo dentro desse texto, mas a estrutura correta, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão, o que o avaliador vai fazer posteriormente? Vai avaliar o repertório. Se esse repertório for pessoal, vozes da minha cabeça, esse candidato vai continuar no nível 3. Se esse repertório for baseado nos textos motivadores, ele vai permanecer no nível 3, 120 pontos. Se esse repertório for legitimado, e aí eu preciso explicar o que é um repertório legitimado. Algum repertório que esteja para além dos textos motivadores e dentro das áreas do conhecimento determinadas pela banca. Tá? Biologia, física, as matérias que vocês veem, pode citar também mídia, tá? Um filme, verso de um poema, não vai botar o poema inteiro, uma música, não vai botar a música inteira, lógico. Você vai pegar ali versos que têm mais a ver com o que você está discutindo. Isso tudo é repertório legitimado. Agora, você precisa identificar e contextualizar esse repertório do seu texto. Não adianta colocar ele ali, opa, eu tenho um repertório legitimado. Está lá. Quer dizer, ele está soltinho. Ele não está contextualizado. Ele não foi inserido na discussão. Ele simplesmente foi jogado no texto. Senão vai passar do nível 3 também. Então, você precisa que ele seja legitimado e pertinente e produtivo. O que é isso? O pertinente ao tema é aquele repertório que está dentro do conhecimento e ele tem relação com o tema. Agora, se ele está ali e não está bem contextualizado com a discussão, é nível 4. Se ele está ali e está bem contextualizado, é nível 5. Então, o repertório, gente, é que vai decidir se vocês vão ficar no nível 3, 4 ou 5. Então, é importante que vocês apresentem um repertório além daqueles que estão no texto motivador. Tá bom? E aí eu vou trazer também para vocês alguns repertórios. Pois não. Ou o texto motivador. Então, quando a redação apresenta mais de um repertório, o avaliador vai ver qual o repertório que está mais completo naquela discussão.
Você apresentou um repertório que estava solto, ele é legitimado, ok. Ele é até pertinente ao tema, mas ele está solto no texto. Aí depois você apresentou um outro repertório, também legitimado, também pertinente ao tema, porém bem contextualizado. Então, é no nível 5. Tá? A nota vai de acordo com aquele que apresenta o maior, a completude, né, do trabalho do repertório no texto. Se você apresentou um repertório que é nível 3 e um repertório que é nível 4, sua nota vai ser nível 4. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Bom, eu trouxe aqui para vocês... Pois não, pode falar. Então, para a gente literalmente passar no Enem, a gente só precisa de interpretação do texto. Leitura, conhecimento de mundo, capacidade crítica, capacidade para elaborar uma proposta de acordo com a discussão que foi apresentada. Uma proposta que tenha relação direta com o tema e que tenha relação com a discussão que foi apresentada. Tá? Bom, alguma pergunta ainda, gente, sobre repertório? Eu trouxe também um slide com alguns repertórios que são bem abrangentes e são chamados repertórios coringa. Vocês têm uma maior facilidade de encaixá-los em temas. Por quê? Eles envolvem vários setores. Saúde, segurança, educação. É só uma sugestão. É claro que vocês podem ir além, mas é só uma sugestão. Para quem tem muita dificuldade, né, de colocar o repertório no texto. Vamos lá. Sim. Se o seu texto apresentar uma boa interpretação dos textos motivadores, mas não for além dos textos motivadores, ele vai continuar no nível 3. Por mais que você tenha feito uma ótima interpretação deles, vai continuar no nível 3. Pertinente ao tema é aquele repertório que ele tem a ver com o tema. Sabe? Não foge do tema, ele tem a ver com o tema, ele tem relação com o tema. Tá? Por exemplo, você, num tema que envolve educação, você apresenta lá uma citação de Paulo Freire. Legitimado, né? Pertinente ao tema. Aí o avaliador vai ver se ele está bem contextualizado. Você já garantiu o nível 4. Dependendo da forma como você trabalhou esse repertório, aí você pode ir para o nível 5 ou continuar no nível 4. Tá? Então, gente, pertinente ao tema é o repertório que tem a ver, tem relação com o tema. Então, para que a gente possa ir até o nível 5, a gente vai ter que, infelizmente, ter que superar o texto motivacional. Sim. Sim. Bom, aqui, gente. Repertórios abrangentes. Repertórios com maior possibilidade de uso devido à amplitude de sua ideia. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos garantem, ou determinam, né, que todo cidadão tem direito à moradia, à saúde, à segurança, à alimentação, à manifestação de sua fé, à cultura. Olha aí, o quanto é abrangente esse repertório. Né? Se você souber contextualizar na sua discussão, você já garantiu ali um repertório legitimado e pertinente. Agora, se você contextualizar legal, nível 5. Se você não contextualizar, nível 4. Pelo menos você já foi além do texto motivador. Né? Constituição Federal. Gente, nos anos em que eu trabalhei como avaliadora, o que eu mais via, todos são iguais perante a lei. O avaliador vai fazer o quê? Ele vai aceitar se tiver, porque é legitimado e é muito fácil de encaixar esse repertório em qualquer tema. Bom, 90% dos temas. É por isso que eles são chamados de repertório coringa, e o mercado chama, botei coringa. Vai valer? Se tiver contextualizado, pertinente ao tema, vai valer. Por isso mesmo que ele é abrangente, porque ele pode ser usado para um tema que envolva moradia, para um tema que envolva abandono incapaz, por exemplo, um tema que envolva violência, segurança pública, segurança no trânsito.
Olha lá, é um repertório bem abrangente. Repito, são sugestões. Vocês não são obrigados a usar esses, pelo amor de Deus, tá? É uma forma de ajudá-los. Para quem tem dificuldade em repertório, né? Esses aqui são mais fáceis de você encaixar em 90% dos temas. Tá? São os mais comuns? Sim. Ah, são batidões? Sim, mas não valeu. Isso que importa. Eu vi muita gente falando sobre utopia de Thomas More. Tem alguma possibilidade de muita gente usar e a banca não... Não existe essa possibilidade. Não existe. É legitimado. Se for pertinente ao tema, vai aceitar. Não importa se 99% dos candidatos usaram. O avaliador vai ter que aceitar. Gente, todos são iguais perante a lei. Parecia, sei lá, chuva de granizo na minha cabeça. Isso era recorrente demais, vários anos. Vai fazer o quê, gente? É legitimado, está pertinente. Eu vou avaliar se ele está bem contextualizado ou não. E você vai ter que aceitar. E o Bauman também, gente, teve um ano que era Bauman. Eu já estava sonhando com Bauman. Sabe? Mas 2018, eu acho. Vai valer. Os sociólogos, né, as citações diretas e indiretas de sociologia também são coringa, bem interessante. Até coloquei aqui. Teoria das instituições zumbi, do sociólogo Zygmunt Bauman, ou Sigmund, né? Esse Z, na verdade, é som de S, né? Ele é polonês. Zygmunt Bauman. A teoria das instituições zumbi, ela se assemelha a Cidadão de Papel do Wittgenstein, porque elas tratam do seguinte: o Estado deve garantir o bem-estar social, isso está na teoria, mas na prática é o que acontece? Não. E isso pode ser encaixado para um tema que envolva saúde? Pode, não pode? O Estado não deve garantir o bem-estar social, gente? Então, a gente deveria ter um tratamento eficaz, né? Quando a gente precisa dos serviços de saúde. É o que acontece? Depende. Às vezes a gente consegue sim, mas é o que acontece na maioria das vezes no Brasil, nesse país desigual, né? De pouca acessibilidade para muitas pessoas. Não é o que acontece. Então, instituições zumbi envolve esse conceito de estar escrito, mas não é o que é aplicado de fato. Tá? Cidadania de papel, mesma coisa. Está lá na teoria, bonitinho, né? A teoria está lindo, mas na prática não acontece. E isso pode ser encaixado em vários temas que envolvam saúde, educação, segurança, enfim. Os filósofos contratualistas e suas citações. Estado responsável pelo bem-estar social. Os contratualistas, esse que você falou, é um bom exemplo. Da utopia de Thomas More. Utopia de Thomas More. Aí, está dentro. É bem abrangente também. Tá? Olha esse a figura humana que eu acho que é a melhor que já surgiu. Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Gente, uma pessoa que tem educação, ela entra e sai de qualquer lugar bem, em qualquer situação bem. Tá? A educação é realmente a melhor arma que você pode usar para mudar o mundo. E isso vale para qualquer circunstância. Olha como é abrangente esse repertório. Você pode encaixá-lo em várias situações. Tá? Essa é uma frase do Nelson Mandela. Maravilhoso. Podemos passar? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre repertório ainda? O avaliador, repito, o avaliador não vai despontuar se ele viu. São 100 redações no mínimo por dia que cada avaliador vai corrigir. Se em 90 delas aparecer um repertório, o mesmo repertório, mas se ele for pertinente ao tema, legitimado, pertinente ao tema, ele vai ter que dar, já vai ter que dar nível 4. Não importa se ele viu em 90 redações aquele mesmo repertório. Agora, vai depender de como você trabalhou esse repertório para você subir para o nível 5. Tá?
Alguma pergunta? Podemos? Já foi. Gente, competência 3 agora, projeto de texto. Algumas pessoas têm dúvida em relação ao que é avaliado de diferente, né, entre a competência 2 e a 3. Na 2, vai avaliar a estrutura, e se o tema foi abordado de forma completa, e o repertório. Na 3, o que vai ser avaliado é o seguinte: quais ferramentas que você selecionou, como você trabalhou essas ferramentas, se elas foram contundentes, se a sua discussão foi coerente, se a sua discussão foi clara. E se o seu texto sustenta as ideias que você colocou. Infelizmente, muita gente cai na competência 3 porque apresenta um texto, embora claro, embora coerente, um texto expositivo. E a gente precisa que esse texto seja argumentativo. Qual é a diferença? Dissertar é escrever. Um texto dissertativo, você vai escrever sobre algum tema ou assunto. Agora, argumentar é você escrever sobre um tema ou um assunto e defender um ponto de vista sobre ele. Para defender um ponto de vista, você precisa usar argumentos. Para que esses argumentos sejam convincentes, você tem ferramentas que você pode usar. Estratégias argumentativas. O que é isso, professora? Comparação. Você pode comparar a sociedade atual com a sociedade, sei lá, de qual geração, dos anos 50, fazer uma comparação entre elas. Exemplificação. Citação direta e indireta. Você pode apresentar uma alusão histórica. Enfim, você tem maneiras de sustentar a ideia que você afirmou. Não basta afirmar, tem que afirmar e comprovar. Afirmar, justificar, convencer. Vocês têm que convencer quem está lendo que a sua opinião tem sentido, tem fundamento. Para isso, você vai precisar usar essas ferramentas, as estratégias argumentativas. Senão, o seu texto vai ser apenas expositivo, não vai ser argumentativo. Tá? E aí, o que acontece? Nível 3, 120. Você não vai sair da sua casa para fazer o Enem para parar no 120. Você quer mais que isso. E você pode mais que isso. Tá? Então, gente, prestem atenção nas escolhas linguísticas que vocês vão fazer também. Porque, dependendo do verbo que você usa, você pode ser mais contundente, mais incisivo ou não. Vou dar um exemplo. Lá na proposta, muita gente escreve assim: o governo pode fazer, sei lá, fazer tal coisa lá. O governo pode. Gente, a pessoa botou o verbo no nível da possibilidade e não no nível da ênfase. Né? Qual é o verbo que a gente poderia substituir? Deve. Deve. O governo deve. Olha a diferença. Da obrigação de fazer. Isso aí. Vai denotar o quê? A obrigatoriedade, a responsabilidade, o dever do Estado em garantir esse bem-estar social. De acordo com o artigo 2. Se você não souber qual é o artigo, você não precisa nem se preocupar com isso. Se você colocar Constituição Federal, já vai valer. Se você quiser especificar, ótimo. Mas se você não lembrar qual é o artigo, gente, não dá também, né? A gente saber tudo de costas salteadas, né? Se você souber, ótimo, bota lá. Se você não souber, não tem problema. A Constituição Federal, com iniciais maiúsculas, né? A Constituição Federal, ela faz o quê? Ela fala, ela diz, ou ela determina, estabelece, ordena, normatiza. Olha aí, 4 verbos que eu falei que dão mais ênfase, que dão mais persuasão ao texto. Porque a Constituição não fala, não diz. Né? Muitas vezes, na hora da correção, eu me deparo com esse verbo se referindo à Constituição, se referindo a alguma lei específica, mas a lei não diz, a lei determina, a lei estabelece. Tá?
Então, as escolhas linguísticas que a gente faz também são capazes de dar persuasão ao nosso texto, de dar caráter de opinião, de dar juízo de valor ao nosso texto. Tá? Alguma pergunta? Vamos, crianças, perguntem. Competência 3, vocês têm dúvidas em relação ao quê? Coerência? Pontuação é a competência 1. Tá? Pontuação, você precisa entender que é vírgula, pausa curta, ponto, vírgula, pausa longa, ponto final, conclusão de pensamento. Tá? Fala, minha linda. Qual é a competência que cobra a contextualização do seu argumento? Do seu argumento? 3. 3. Tá? O repertório, muita gente fica em dúvida em relação a isso. Né? O repertório é avaliado na 2. E a contextualização, a persuasão é avaliada na 3. Tá? Então, gente, nesse aspecto específico, elas se complementam, né? Só que elas são avaliadas separadamente. Tá? Então, é como eu falei, a 2 vai avaliar estrutura, interpretação do tema e repertório. A 3 vai avaliar como você organizou o seu texto, se o seu texto tem progressão das ideias, ou se o seu texto é aquele chamado enche-linguiça, que é o texto com prolixidade, o texto prolixo ou verborrágico. Essas palavras significam o quê? Enche-linguiça. Tá? Texto sem progressão, parece um círculo. Escreve, mas não sai do lugar. Qual competência que cobra a colocação pronominal? A1, e dependendo do contexto, você pode também ser avaliado na 4. Tá? Coesão. Tá? Mas é basicamente a 1 mesmo. Tá? Colocação pronominal. Então, gente, na 3 é isso. Tá? Basicamente, esses 3 tópicos que eu coloquei aqui. Quais ideias o participante seleciona? Como as ideias são apresentadas e organizadas? Elas estão articuladas? É isso que vai ser avaliado com a competência 3. Pode passar para mim, por favor? Deixa eu beber uma aguinha. Competência 4, gente, coesão. A coesão é avaliada da seguinte maneira: intraparágrafo ou interparágrafo. O que isso quer dizer? Intraparágrafo é como você vai ligar as palavras, os períodos. Se você usa as preposições para fazer essa ligação, se você usa conectores, se eles foram usados de forma adequada, se eles estão ajudando na orientação discursiva do seu parágrafo. Ali vai avaliar o interior de cada parágrafo. A intraparágrafo vai avaliar o interior de cada parágrafo. Se você interliga esses períodos, tá? Se você usa conectores, operadores argumentativos, tá? Que também são expressões, não são somente conjunções, locuções conjuntivas. São também expressões, como, por exemplo, até mesmo é uma expressão que dá juízo de valor. Né? Uma vez, quando eu ainda estagiava, né, uma professora ia dar um passeio histórico, né, e a professora falou assim: fulano, como é que você não vai nesse passeio? Até mesmo a estagiária vai. Sentiram o juízo de valor? No uso desse até mesmo, ou seja, a regra estagiária vai e você não vai? A ralé vai e você não vai? Sabe? Então, gente, operadores argumentativos nem sempre são conjunções ou locuções conjuntivas, são expressões também, advérbios, tá? Apenas, inclusive, somente, também dão juízo de valor ao texto. Tá? E a coesão interparágrafo vai avaliar como você inicia cada parágrafo, se você usa operador argumentativo e se esse uso é adequado. Por exemplo, se eu vou começar ainda a argumentar, eu devo usar um operador argumentativo de adversidade? Se eu ainda vou começar a minha argumentação, como é que eu vou começar já contrariando?
Não, eu não devo usar um operador argumentativo de contrariedade ou adversidade. Exemplo, entretanto, no entanto, por outro lado. Esses aí eu posso usar para introduzir o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, caso eu queira contra-argumentar alguma coisa. Tá? Mas no primeiro lá, de desenvolvimento, eu devo iniciar com uma expressão, uma palavra, que traga mesmo esse caráter de início. Tá? A minha conclusão, por exemplo, eu vou usar um operador argumentativo de adição para iniciar a conclusão, para abrir minha conclusão? Não devo, né? Porque eu vou gerar uma inadequação. Eu devo usar um operador argumentativo que traga essa ideia de conclusão de fato. Por exemplo, logo, portanto, isto posto, diante do que foi exposto. Esses operadores, eles trazem essa marca de conclusão. Eu não devo abrir a minha conclusão como operador aditivo ou de contrariedade, porque eu estou fechando o meu texto. Tá? Entenderam isso? Sim ou não? Sim? Alguma pergunta, gente, a respeito da competência 4? Alguém? Não? Então, só para concluir. Intra, prefixo intra, já traz essa ideia de interior. Tá? Intra, parágrafo, ligação das palavras e períodos. Inter, parágrafo, ligação dos parágrafos. Como eu inicio os parágrafos. Uma das primeiras coisas que o avaliador vai fazer, quando pega a sua redação, chegar nessa hora de editar a nota da competência 4, ele vai ver lá se tem operadores argumentativos iniciando os parágrafos. Depois ele vai ver se eles são adequados. Tá? E vai ver, lógico, no interior de cada parágrafo, como é que você usou. O que você usou para conectar as ideias e as palavras. Tá bom? Podemos passar? Bom, gente, chegamos agora aos elementos da proposta. A proposta de intervenção pode surgir no texto, não necessariamente na conclusão, tá? Ela pode surgir no desenvolvimento, sem problema algum. Agora, habituou-se no Enem a colocar a proposta na conclusão, o que eu acho muito bom. Sabe por quê? Porque facilita para vocês lembrarem dos 5 elementos, que eles estão ali próximos, e facilita também para quem vai corrigir. A gente tem que ser malandro, a gente tem que pensar nisso também. Poxa, a avaliador vai corrigir 100 redações por dia no mínimo. Se eu facilitar a vida dele, vai ser bom para mim também. Vai ser bom para você, na hora de você fazer, porque você vai estar ali focado nos elementos que você precisa encaixar. E vai ser bom também para o monitor, para o avaliador, porque fica mais claro para ele. Imagina, gente, por mais treinamento que a pessoa tenha, 100 por dia, uma responsabilidade dessa não é mole. Então, é preciso corrigir X quantidade, parar um pouco, vai tomar um café, tomar um banho, enfim. Depois volta, corrige mais não sei quantas, direto não dá. É humanamente impossível, vai fazer caquinha. Tá? Então, eu recomendo. Não é obrigatório, mas eu recomendo que faça mesmo a proposta na conclusão, porque fica mais fácil para você lembrar dos elementos e você, durante a prática, né, a sua prática de escrita da redação do Enem ao longo do ano, você já se adaptou a esse esquema, porque 99% faz isso, né? Nas escolas, cursos, nos colégios, cursos também. O pessoal faz direto. Então já se habituou, já virou quase que um consenso. Né? Mas não é uma obrigatoriedade. Você pode colocar a sua proposta no desenvolvimento, você pode colocar os elementos espalhados ao longo do texto. Pode. A escolha é sua. Tá? O importante é que haja 5 elementos. Agente, ação, modo, detalhamento
e finalidade. Não necessariamente nessa ordem. Tá? Olha lá. Agente é quem executa. Quem é o ator social que vai executar a ação que eu vou sugerir? Então, a ação precisa ser uma prática. E o agente precisa ser alguém que tenha autonomia para exercer aquela prática. O modo meio é como essa prática será efetuada. De que maneira eu vou apresentar essa ação? O detalhamento pode ser uma palavra, uma expressão, pode ser um aposto, ele pode ser uma justificativa, uma explicação sobre qualquer um dos elementos. Depois vou aparecer aqui alguns exemplos para vocês, para ficar mais claro. E a finalidade ou efeito é o resultado dessa ação na sociedade. O efeito que ela gerou na sociedade. Tá? Então, olha lá, agente, ator social, ação, prática, modo, maneira pela qual essa ação vai ser feita, detalhamento, é de fato um detalhe sobre alguns dos elementos, e finalidade, o resultado dessa ação na sociedade. Claro? Claro? Bom, olha lá, possíveis elementos. Agentes, poder público. E olha só que interessante. Tem gente que coloca assim, olha malandragem. E é válido, é aceito. Coloca o poder público como agente e coloca como modo ou meio uma das suas esferas. Poder legislativo, ou executivo, ou judiciário. Já matou 2 coelhos ali. Ó. Colocou agente, poder público. Né? Pensa na ideia de hiperônimo e hipônimo. Né? Hiperônimo, ó, o círculo grandão seria o poder público. E o hipônimo, ou os hipônimos, legislativo, judiciário e executivo. E aí, dependendo da discussão que ele apresentou no tema, ele vai escolher um desses. Legislativo é o que vai criar leis, né? Não é? Se a minha discussão envolveu, por exemplo, Código Penal, eu vou usar qual desses elementos? Legislativo, né? Muito provavelmente, para ser mais coerente com a minha discussão. Olha aí, coloca o poder público como grande agente, usa uma dessas esferas como meio. Já matou 2 coelhos, rapidinho. Ações, olha lá, garantir recursos. Seria para qual poder? Legislativo, judiciário ou executivo? Executivo. Garantir recursos, criar, aprovar leis seria o legislativo. Investigar, fiscalizar a conduta, pode ser a sociedade pode ser agente. Indivíduo pode ser agente. Tá? Olha lá, patrulhar, conscientizar. Por muitos anos, conscientizar não era aceito por causa da sua subjetividade. Isso não mais acontece. Pode usar conscientizar como ação. E o modo meio, olha lá o que eu falei. Se eu pegar o poder público como grande agente, eu posso usar como modo meio o poder legislativo, vou desmembrar, né, essa ideia. Judiciário, executivo e tal. Se eu usar a polícia como agente, eu uso lá a instituição polícia como agente. E eu posso pegar o que? A federal, ou a civil, ou a militar como meio. Tá? Também vai ser válido. Alguma pergunta sobre isso? Não? Gente, vocês são muito tímidos. Muito tímidos. Olha, a proposta, geralmente nas aulas, a molecada falha na proposta. Por quê? Porque apresenta mais de uma ação e acha que apresentou os 5 elementos, ou mais de um agente, ou mais de um efeito, e acha que estão ali os 5 elementos. Não é assim, gente. Basta uma proposta completa para você gabaritar a competência 5. Tá? Você pode apresentar mais de uma? Pode, mas pelo menos uma tem que estar completa. Pensa no seguinte quadro. A ação no meio. Agente voltado para ela, modo meio voltado para ela, detalhamento voltado para ela e efeito voltado para ela. Pensa logo na ação. E 4 setinhas viradas para ela. E aí você não vai esquecer dos 5 elementos. Lembra da imagem da pirâmide que eu falei para vocês do tema?
Pensa nessa imagem também para fazer a proposta. A ação no meio com essas 4 setas envolvendo, para vocês lembrarem dos elementos. Tá? Perguntas? Se eu tenho 2 teses, eu vou ter que dar 2 agentes para as minhas 2 teses, 2 ações para as minhas 2 teses? Basta uma proposta completa para você gabaritar. Tá? Basta uma. Você pode apresentar mais de uma, mas uma tem que estar completa. Ah, tá bom. Bom? Não pense que se você colocar 3 agentes para primeiro recorte e 2 para o outro, opa, tem 5 elementos. Não, mas nenhuma delas está completa. Aí o avaliador vai fazer o quê? Vai dar pontuação 120, porque uma tem 3 é mais do que 2. Então ele vai falar que vai ficar 120. Mas isso não é legal. O legal é você apresentar uma completa. Pode apresentar outra? Pode, mas uma tem que estar completa. A segunda, no caso, o que eu preciso para ela não ficar completa, eu vou enviar. Você pode usar só o agente ação, você pode usar só agente efeito, ação efeito, mas desde que você já tenha apresentado uma completa. Tá? E ainda que você não queira apresentar mais de uma, se tiver uma completa, já vai valer. Já vai gabaritar sim. Agora, não pode de jeito e maneira você desrespeitar os direitos humanos. Então, sua nota na competência 5 será 0. Até 2017, zerava a redação inteira. De 2018 para cá, não, de 2017 para cá, passou a zerar só a competência 5. O que não é jogo, né, gente? Perguntas? Não entendi. Ninguém perguntou? Bom, sempre surge essa dúvida. Professora, eu botei 5 elementos na minha proposta, mas eu tirei 40. O que aconteceu? Provavelmente, essa redação é uma redação com tangenciamento. Porque, por mais que você apresente 5 elementos válidos num texto tangenciado, ele não vai passar de 40. Nível 1 vai ser nível 0 ou nível 1. Tá? Ainda que haja 5 elementos válidos. É uma pena, mas acontece, mas não vai acontecer com ninguém aqui. Vocês vão lembrar da pirâmide, vocês não vão dar esse nome. Bom, agora eu gostaria de falar sobre os efeitos, finalidades possíveis, né? São sugestões apenas, tá, gente? Para que haja uma melhora nos índices, a fim de que tais direitos sejam assegurados, visando uma melhora nos cenários, são exemplos de finalidade, de efeito, de uma ação na sociedade. Detalhamento, olha lá, a curto, médio e longo prazo, detalhe o resultado de um efeito, em caráter de urgência, a cada quinzena, olha aí o caráter de detalhe mesmo, de fato. Tais como programas de TV aberta, para detalhar o agente mídia, porque o detalhamento ele pode estar envolvido a qualquer um dos elementos, ao agente, à ação, ao efeito. Tá? Órgão governamental que assegura os direitos do cidadão. Isso para detalhar o agente Ministério da Cidadania, o que amenizaria grande parte do problema, para detalhar o efeito e finalidade. Tá? Então, lembre-se que o detalhamento pode ser uma expressão, pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Se eu colocar, a mídia deve apresentar imediatamente campanhas publicitárias, esse imediatamente é o quê? É um advérbio. É uma única palavra, que já vai valer como detalhamento. Tá? Se eu quiser usar uma expressão em caráter de urgência, ou se eu quiser expressar a curto, médio ou longo prazo, enfim. Isso não se refere só à questão temporal, não, sazonal, não. Tá? Tem ali vários exemplos. Se vocês quiserem, depois eu até passo. Peço para a Jéssica passar para o grupo esses slides. Tá? Bom, gente, importante pra caramba isso aqui, ó. Elementos nulos.
Especificação de lugar como detalhamento. A banca não aceita. Por exemplo, o Ministério da Educação deve apresentar palestras nas escolas e nos centros universitários. Esse nas escolas e nos centros universitários vai fazer parte da ação. Vai ser contabilizado na ação. Não vai valer especificação de lugar como detalhamento. Não me perguntem por quê. Eu acho uma besteira, mas é assim. A banca determinou que especificação de lugar não vale como detalhamento. Tá? Não consigo entender o porquê, mas não sou eu que mando, né? Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pronomes indefinidos como agente. Todos, alguém, ninguém. Aliás, pronomes indefinidos num texto dissertativo ou argumentativo não são bem-vindos. E palavras que não têm caráter de definição, como coisa. O que é coisa? Pode ser qualquer coisa. Né? Coisa, coisado. O que é isso? Né? Olha só, a indefinição. Se a gente está falando de texto argumentativo, ele precisa ser objetivo, claro, incisivo. Se eu apresento palavras que não têm caráter de definição, ele perde a objetividade. Né? Ele apresenta o quê? Validando. Tá? Então, olha, todos, ninguém, alguém, nunca como a gente. Tá? E, aliás, não recomendo ao longo do texto também. É lógico que vai depender da discussão como ela está sendo apresentada. Mas você está botando um monte de pronome indefinido no seu texto, vai gerar o quê? Falta de objetividade, o que não é legal para esse tipo de texto. Tá? Ação vaga ou na negativa. Ação vaga é aquela ação a sociedade precisa melhorar. Gente, precisa melhorar. Tá, de que forma é isso, gente? Que ação é essa de melhora? Está muito vago, muito genérico. Não vai ser aceito, vai ser elemento nulo. Você vai perder ali 40 pontos de bobeira se você colocar uma ação que não seja clara, prática, eficaz. Ação na negativa. A sociedade não deve agir dessa forma. Não deve. Ação na negativa. Sabe? A ação na negativa não é considerada elemento válido. Você não vai gabaritar, vai perder 40 pontos de bobeira. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui outros exemplos que eu tirei do material que foi passado para os avaliadores, para vocês terem uma ideia mais clara. Peraí. Agentes nulos não serão contabilizados os seguintes agentes: alguém, ninguém, alguns, uns e outros, e você. Aliás, vocês não devem usar, tá? Porque a interlocução nesse tipo de texto, nesse modelo de redação, não faz parte da estrutura. Você conversar com o leitor, tá? Verbo no imperativo, desde que não haja vocativo ou qualquer outra formulação que identifique o agente. Ou seja, faça isso. Faça isso. Verbo no imperativo, né? Mas, gente, isso está determinando a gente? Não. Então, não vai ser contabilizado, é elemento nulo. Agora, sobre as ações, o que eles mandaram? Olha, ações nulas. O governo deve atuar. Tem ali o agente, o governo. Deve atuar. Ok, colocou o verbo dever, né? Deve. Mas atuar. Gente, atuar é muito genérico, muito vago. É uma ação? Mas ela é uma ação clara? Não. Elemento nulo. Medidas devem ser tomadas. Isso aí é batidão, né? Medidas devem ser tomadas. Cara, tá bom, mas que medida? Tá? Especifica isso, não. Elemento nulo. Muitas coisas, olha coisas, né? Muitas coisas devem ser melhoradas. Ok. Muitas coisas devem ser melhoradas, também acho. E aí? Deve atuar da seguinte forma, deve atuar praticando alguma ação, deve atuar punindo, deve atuar multando, deve atuar penalizando, entendeu? Faltou um
um elemento a mais ali, né, para poder dar essa ideia mesmo de prática, claro. Obstáculos precisam ser superados. Olha a vaguidão disso, gente, muito genérico. É preciso fazer alguma coisa. Olha aí, duas palavras que não têm caráter de definição juntinhas, alguma e coisa. Propostas formuladas na negativa quando o participante expressa o que não precisa ser feito. Que é, como eu coloquei para vocês, né? O que não deve ser feito não vai valer como ação. Vocês têm que colocar uma ação que vocês acreditem que vai ser funcional para amenizar ou solucionar o problema que foi discutido. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Não? Podemos passar. Bom, um recadinho para vocês. Leiam calmamente todos os textos motivadores de modo que possam interpretar as informações contidas. Apresente a totalidade de sentido do tema em seu texto. Confie na sua capacidade, não se permita sair do foco. Sucesso, desejo de coração para vocês, sucesso. E, lógico, a gente não poderia terminar sem um tema. Mas o tema de hoje vai ser apresentado de uma maneira um pouco diferente. Vocês vão ouvir uma canção, vocês vão assistir a uma reportagem e não sei se vocês já receberam aí os textos motivadores, para vocês poderem construir essa redação depois e ter o apoio das professoras online também para ajudá-los nessa questão, tá bom? E eu desejo que vocês façam, lembrando de tudo isso aqui que a gente conversou, tá bom? Vou passar também um material que é bem interessante sobre formas de iniciar o texto, né? Declaração, definição, flash. Tem muita gente que perde muito tempo pensando em como dar esse chute inicial, né? E aí, quando viu, passou 10 minutos, já passaram 10 minutos, 15 minutos e ainda não conseguiu começar o texto. Então, maneiras, tipos de introdução. Vou mandar para vocês, vou mandar para o zap da Jéssica, eu vou pedir para ela passar para vocês. Tá bom? Aí eu coloquei vários exemplos com 2 temas. Tá? Foram retirados, inclusive, de alunos de curso pré-vestibular, para vocês perceberem como há diversas maneiras de começar um texto. E não é um bicho de 7 cabeças, gente, é questão de treino. Tá com um tempinho? Escreve, né? Escreve, que vai ajudar bastante vocês. Tá bom? Vamos lá?